Afinal de contas, não é batom na cueca, já disse. O Alexandre de Moraes foi pego em flagrante no motel com a amante. Hoje descobrimos quem é a amante. Meus amigos, a casa caiu pro lado do Xandão. Você acredita que dessa vez ele foi pego num flagrante que não tem como escapar? Tem um cara nos Estados Unidos que eu acho que não vai reconhecer a eleição brasileira. O Brasil está correndo um sério risco de, a seguir por um caminho ditatorial, não ter as eleições reconhecidas. Se isso se verificar, meus caros... O que está chegando à tona simplesmente explodiu Brasília e as revelações sobre esse suposto encontro no motel já estão circulando por todo canto e realmente deixou muita gente de boca aberta. E quando aparece algo desse nível, é porque o sistema está começando a tremer. E hoje, meus amigos, descobriram quem seria a tal amante e isso virou um verdadeiro terremoto político. Se prepara porque o que vem a seguir é bomba atrás de bomba. Então já fica comigo aqui porque vamos reagir a esse vídeo completo, analisar cada detalhe, cada fala, cada revelação e entender por que esse escândalo pode virar o jogo nos bastidores do poder. Presta atenção, porque sem mais delongas eu vou colocar esse vídeo para nós reagir agora. Antes de continuar esse vídeo, por favor, te peço, taca o joinha nesse vídeo, deixa o teu like para o YouTube não enterrar esse vídeo, compartilha esse vídeo e já se inscreva no canal. Quando chegarmos a 1 milhão de inscritos, eu vou sortear aqui 5 mil reais para um de vocês. Para você participar, basta ser inscrito. E me segue lá no Instagram, @FelipeCâncio_oficial, que lá eu vou divulgar quando será o sorteio. Meus amigos, esse primeiro turno da eleição chilena é um baita recado para a eleição do Brasil do ano que vem. Se a gente olhar para a América Latina, por exemplo, a Argentina, você acha que a imprensa tratava o Milei como um moderado ou como um radical? A mesma coisa acontece com o José Antônio Cash. O Jair Bolsonaro não preciso nem falar para vocês, né? E se a gente for para a Europa, ainda tem vários outros recados. O Chega, que não tinha representação no Parlamento Europeu, agora tem 2 cadeiras. O Vox, partido da Espanha, verdadeiramente de direita, dobrou o número de eurodeputados. E assim vários outros países. A Hungria nem se fala, a Alemanha agora tem um chanceler mais à direita. Dentre outros, a França, né, a ascensão da França, da Marine Le Pen, inclusive está forçando a situação da França a colocar ela na cadeia, tentando tirar ela das próximas eleições francesas. Nos Estados Unidos tem o Trump, a mesma coisa. Então o que acontece? O Brasil vai dar uma guinada à direita. O que o sistema está tentando fazer é se esquivar para não deixar alguém tão alinhado com Bolsonaro chegar ao poder. Seja o Bolsonaro, né, que está agora encarcerado, tem a minha situação, que agora acelera o meu processo por um crime fantasioso de coação, se expondo ao ridículo à Suprema Corte de aprovar um processo sem pé nem cabeça contra mim. E se você colocar tudo isso no mesmo pacote, você vai perceber que não tem como uma candidatura de direita, verdadeiramente de direita, ir adiante sem o apoio do Jair Bolsonaro, que já começa em qualquer pesquisa com mais de 40% dos votos. Então, se forem se aventurar de querer colocar alguém pintado fantasiosamente de direita para concorrer sem o apoio de Bolsonaro, pode ter certeza, isso vai abrir um flanco imenso para vir alguém de última hora e surfar essa onda. Tal qual aconteceu em São Paulo, na eleição para a prefeitura. Esse vácuo foi preenchido lá pelo Marçal. Então, meus caros, a gente tem que apoiar aqueles que verdadeiramente representam os nossos valores. E se optar, né, se for mantida a prisão de Bolsonaro, e se o sistema brasileiro quiser optar por um caminho igual ao da Venezuela, que em cima da eleição deixou a Maria Corina Machado inelegível durante 15 anos, ou ainda seguir o caminho da Nicarágua, que é o que mais parece com o do Brasil, né, prendendo os opositores presidenciáveis que possam bater de frente com esse sistema e colocar o interesse do brasileiro em primeiro lugar, lamento dizer, mas tem um cara nos Estados Unidos que eu acho que não vai reconhecer a eleição brasileira. O Brasil está correndo um sério risco de, a seguir por um caminho ditatorial, não ter as eleições reconhecidas. Se isso se verificar, meus caros, vocês vão ter saudades do tempo em que a tarifa Moraes era de apenas 50%. Porque se isso acontecer, isso vai demonstrar o quê? Uma degeneração das instituições brasileiras, uma queda da democracia brasileira, tão visível e tão clara que não vai ser só os Estados Unidos que vai se posicionar dessa maneira, podem ter certeza. Mas outros países podem seguir este exemplo. Que Deus abençoe o Brasil, que nós consigamos aprovar a anistia e ter uma eleição livre com ampla participação da oposição. E não
sendo vítimas não só do sistema, mas dos ditos moderados, que estão adorando assistir o Jair Bolsonaro sendo tirado da corrida presidencial. Porque sabem que não é só sobre Bolsonaro, é sobre a bancada que o Bolsonaro pode eleger no Congresso também. Um abraço, fiquem com Deus. Nós estamos lidando com gente, juiz, que fala, dá vontade de mandar uns jagunços lá pegar esse cara e botar no avião. Gente, falando de um jornalista asilado. É o novo badge, a insígnia da Polícia Federal, dessa ala da Polícia Federal. Jagunço federal. Tem até o carro para ir lá buscar o jornalista, ou seja, sequestrá-lo. Porque eu sou um cara que tem apreço pelos conceitos das palavras. O que ele está propondo, o que ele está emitindo como um desejo é a vontade de sequestrá-lo. E o Alexandre de Moraes não se importou com isso, porque veio a público agora, pelo jornal que ele elogiou 100 anos de retidão e trabalho pela liberdade de expressão e democracia. Esse jornal trouxe a fala do seu auxiliar dizendo que quer sequestrar um jornalista, a mando dele, para atender os interesses da bruxa descontrolada. E a bruxa tá bem com isso. Por muito menos a bruxa mandou jagunços, com a insígnia ainda de Polícia Federal à época, bater na casa de empresários por causa de emoji curtindo. Definição de jagunço: criminoso contratado como segurança, guarda-costas de uma pessoa influente, poderosa, um capanga. Um pistoleiro ou cangaceiro contratado para matar, assassino. Olha um dos delegados federais aí que eu conheço bem, porque foi quem tocou a operação de bater a porta dos empresários bolsonaristas e que também tirou meu depoimento à Polícia Federal. Era o delegado lá da minha oitiva, esse covarde do Fábio Alvarez Shor. Perguntou sobre meus tweets públicos. O que o senhor quis dizer com elogio às Forças Armadas Americanas? Hã? Uma frase do Tom Clancy, ator de Jack Ryan. Devemos nossas liberdades a homens fardados com armas. Simples assim. O que você quis dizer com isso? Mestre Guzzo, para frustração de Moraes e sua turma de jagunços, incluindo esse jagunço aí, a Interpol é séria e entende de democracia, viu? É óbvio, Coquinho. O Alexandre de Moraes não consegue extraditar o jornalista porque não tem crime. Acharam um absurdo que a Interpol não obedecesse às suas ordens e prendesse quem o ministro manda prender em outro país. É a jurisdição interplanetária da bruxa. O mesmo Guzzo foi preciso também. O Brasil precisa decidir se continua vivendo sob o regime ilegal comandado há 5 anos pelo ministro Alexandre de Moraes ou se vai voltar à democracia estabelecida na Constituição de 88. É a mesma conclusão do Elon Musk. O Brasil precisa escolher. E não é o Elon Musk que vai salvar o Brasil com uma bala de prata. Ele está fazendo muito já. Mas o Brasil vai ter que escolher. Democracia ou Alexandre de Moraes? Ou comunismo? Ou Venezuela? Ou bruxa solta prendendo inocentes? Ou pornô chanchada com Alexandre Frota decidindo que cabeça vai ser degolada na guilhotina alexandrina? Olha aí o Pedro Dória do Globo. Alexandre em xeque. Agora ele pode estar passando do limite, está em xeque. Mas tudo que ele fez até aqui foi para salvar a democracia, tá, gente? Havia um perigo à democracia pela direita. E a direita não foi perseguida de verdade até agora. Não. Eu sou só um jornalista censurado, com conta bancária congelada sem limite, com passaporte cancelado, que nem traficante tem no Brasil, por crime de opinião, sem denúncia formal, com inquérito sigiloso há mais de 1 ano e meio, que é uma coletânea dos meus tweets públicos. E que a PGR concordou, Alexandre de Moraes? Diz aí. Eu não posso dizer, né? Concordou, Alexandre de Moraes? A PGR concordou com as punições que você imputou a mim, que são muito maiores do que qualquer punição de qualquer crime que você invente que eu tenha cometido?
Gostaria de saber se a PGR concordou. Então, Pedro Doria, o senhor é um fanfarrão, como mostrou o Eli Vieira. É uma das coisas mais cínicas, essa coluna que eu já vi na vida, e olha que ele leu o livro do Janones. É verdade, ele resenhou para a Gazeta. Né? No cerne da história que a direita adota está a ideia de que conservadores são calados pela elite progressista. Imagina, né, se isso é verdade, né? Imagina. Pedro Doria, sujeito se diz liberal. Sujeito que cuida de uma coluna sobre redes sociais e tecnologia no Globo. Aplaudindo a censura e dizendo que não aconteceu aquilo que todo mundo sabe que aconteceu, que temos as provas de que aconteceu e que eu sou a carne, o corpo de delito de que aconteceu. Eu sou a encarnação dos crimes de Alexandre de Moraes, eu e tantos outros. Mas está aqui o motivo, né? Qual a saída para o jornalismo sério, entre aspas, né? Eu coloco aspas, se ele já perdeu a briga pela audiência, ou seja, o Pedro Doria não tem audiência. Ele está lá no Globo, ele está lá no YouTube, mas ele não tem audiência. Eu estou com 15 mil pessoas ao vivo, se ele fizer a live dele vai ter 15 pessoas. Mas o canal Meio, que é dele, recebeu o investimento do Armínio Fraga, do filhote do Soros no Brasil. Aí não precisa de audiência, muito menos de compromisso com a verdade. É ou não é? Fala o que a elite progressista quer. O que o Armínio Fraga quer. Por exemplo, nega que a elite progressista brasileira manda na porra toda, na pornochanchada, e usa o TACAP Supremo para perseguir desafetos e críticos. Que é a mais pura verdade. E essa é uma elite tão podre, que de vez em quando vem um e fala uma coisa certa, sabe-se lá o motivo. Mas aí a elite lembra a ele quem manda e usa provavelmente argumentos muito persuasivos, tipo chantagem, grana, ameaça, eu não sei. Mas o fato é que Nelson Jobim não durou nem 24 horas, muda de opinião e agora apoia Alexandre de Moraes. Solta uma nota dizendo o oposto do que disse antes, muito pior do que um Raul Seixas sob efeito de maconha, uma metamorfose ambulante imediata, porque fez uma denúncia grave, teve repercussão grande e deve ter sido chamado na chincha, né? Pela turma que não brinca em serviço. Ao defender a atuação de Moraes contra a rede social, integrantes do governo reforçam a suspeita de que a política digital do Palácio do Planalto serve a interesses partidários e não ao Estado. Olha, Estadão, talvez daqui a 5 anos você entenda que o Lula não é um democrata. E daqui a 10 anos entenda que o Lula colocou o Alckmin de vice porque existia um acordo tucanopetista do qual participou a velha imprensa para dar um golpe na democracia brasileira. Você é velha imprensa, né, Estadão? Tá explicado. Mas de vez em quando no Estadão vem um isentão e fala uma coisa certa. É o caso do Andreasa. O problema que os diálogos entre o Xandão e o do STF e o Xandão do TSE expõem, o poder de polícia do tribunal manipulado, feito fachada, para produzir e esquentar relatórios conforme a ordem e intenção. Eu acho o português do Andreasa péssimo. Mas vamos lá, né? Vamos voltar a estaca zero. O problema que os diálogos entre Xandão do STF e Xandão do TSE expõem: o poder de polícia do tribunal manipulado, feito fachada, para produzir e esquentar relatórios conforme a ordem e intenção do verdadeiro delegado, também promotor e julgador. Ou seja, abuso de poder. Tecla SAP da verborragia intelectualoide do Andreasa. Conclusão: a bruxa tá solta. A bruxa tá solta. Eduardo, esses aí também, por favor, coloque no relatório para fins de bloqueio. Tagliaferro faz uma ponderação sobre o alvo, talvez, entre uma espancada e outra da esposa. Doutor Ayrton, não sei se é uma boa ir para cima do Davi Sasser. Esse cara é cantor gospel famoso e influente. Um belo argumento jurídico de um perito, de um juiz.
ele é famoso e influente. A bruxa não tem esse bom senso. É totalmente partidária, sem pensar nas consequências. Com vocês, a bruxa. A bruxa que era municiada pelo informante ator pornô. Descobrimos, portanto, com quem Alexandre de Moraes traía a sua esposa, a Constituição, a democracia brasileira no motel. Com Alexandre Frota. Afinal de contas, não é batom na cueca, já disse. O Alexandre de Moraes foi pego em flagrante no motel com a amante. Hoje, descobrimos quem é a amante. Com a amante. Hoje, descobrimos quem é a amante. Meus amigos, depois de tudo isso, fica claro que a situação do Xandão ficou feia de verdade. Quando essas denúncias vêm a público, realmente faz com que nós abrimos o olho mais e mais. E parece que o castelo começou a desmoronar e a coisa está cada vez mais feia para Xandão. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilha antes que escondam o vídeo, porque aqui a verdade não cala. Deus abençoe você e a tua família que assistiu esse vídeo e reagiu a esse vídeo junto comigo. Deixa a tua opinião sobre tudo isso aqui nos comentários aqui abaixo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!